Será que o que eu estou fazendo realmente importa? Será que o que eu estou fazendo realmente está impactando alguém? Eu não sei se você já se fez essa pergunta, mas eu com certeza já fiz. E é muitas vezes nesse lugar que a gente é agarrado pela dúvida, por não saber exatamente se a gente está realizando o propósito daquilo que Deus preparou e do sentido da nossa vida, né? Eu gostaria hoje de compartilhar com você uma história de um cara que, mais do que preocupado com os ecos, né? Às vezes a gente está vivendo de uma maneira que parece que a gente está gritando numa caverna. Sabe como é que é? Você grita numa caverna, aquilo faz um eco e você já não sabe mais se é a primeira, a segunda vez que você está falando, porque aquele eco ecoa novamente e vira uma confusão de som. E às vezes a nossa vida toma esse lugar de nós estarmos vivendo a nossa vida, buscando viver o propósito, viver a essência do que a gente nasceu para fazer, mas a gente não tem noção muitas vezes de como isso impacta a vida de outras pessoas. E tem um texto em Atos, capítulo 9, conta a história de um cara que fez muitas coisas boas, viveu de uma maneira excelente, mas a história nesse texto conta um momento crucial na trajetória dele. E essa história é a história quando Saulo é encontrado por Deus no caminho e Deus fala tremendamente com Saulo, né? Saulo é o nome anterior de Paulo, quando ele ainda perseguia os cristãos antes de se converter ao cristianismo, antes de ser encontrado por Deus. E nesse processo, quem ajudou ele a encontrar o seu propósito, quem ajudou ele a ter entendimento, a iluminação do que estava acontecendo naquele momento, porque aquele momento, pensa comigo, um cara super inteligente, um cara com formação, um cara com conhecimento, com relacionamento, é encontrado por Deus e ele, naquele momento, ele não sabe o que está acontecendo. Ele se encontra completamente perdido e confuso. E aí Deus chama outra pessoa que talvez estava vivendo a sua vida rotineira, né, cotidiana, excelente, mas Deus chama ele para explicar para o próximo, para outra pessoa, aquilo que Deus estava fazendo. E aí nesse processo, ele é desafiado a sair da sua zona de conforto e realmente impactar a vida de outra pessoa. Né? Às vezes a gente fica nesse lugar assim, não, mas o que eu estou fazendo não impacta a vida de ninguém. Mas quando Deus chama, quando nós temos aquele momento que é o dia D, o momento que é o momento crucial da nossa vida, em que nós somos desafiados a impactar a vida de alguém, nós temos o quê? Medo. Nós temos covardia. Nós nos acovardamos diante do desafio, nós nos acovardamos diante da situação que aparentemente, naturalmente, é muito maior do que aquilo que a gente imaginou que seria o mundo ideal para a gente impactar o mundo. Nesse lugar, Ananias se encontrou. Quando Deus tocou na vida de Saulo, deixou ele cego, sem entender o que estava acontecendo, de um outro lugar, um outro ponto da cidade, Deus chama Ananias e diz: Ananias, é o seguinte, tem um cara que está cego, que não está entendendo o que está acontecendo e eu preciso que tu vá lá na casa dele e explique para ele exatamente o que está acontecendo, assim, 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 assim. Nesse momento, Ananias, que era um cara que obedecia a Deus, que amava a Deus, que queria fazer a vontade de Deus, que estava cumprindo o seu propósito, que entendia o motivo da sua existência, ele começa a olhar para a situação e começa a ter medo, porque ele sabia que esse Saulo era um assassino, era um cara que matava cristãos. E nesse lugar, ele se encontrou então nesse dilema entre eu quero impactar as vidas, mas eu estou com medo do que está à minha frente, porque o que está à minha frente é desconhecido. Mas o mais legal dessa história é que, apesar do medo, apesar do frio na barriga, apesar dessa circunstância completamente diferente do que ele estava acostumado a viver, ele encara, ele vai
para a casa de Saulo. E ele chega lá e explica tudo o que está acontecendo, e aquele momento, a vida de Ananias, o propósito de Ananias encontra exatamente o impacto que talvez Ananias estava esperando a vida inteira. Sabe? E se não fosse por isso, talvez Ananias nem estivesse sendo mencionado na Bíblia. Mas a partir dessa ação de Ananias, onde ele rompeu com o medo, onde ele encarou a circunstância que era muito maior que ele conseguiu provocar e trazer o propósito de Paulo à existência. E a partir disso, a vida de Paulo transforma o que até então era o cristianismo naquele lugar. Então, muitas vezes nós estamos nos acovardando, esperando um momento de impacto, de causar um impacto na vida das pessoas, mas quando esse momento acontece, nós nos acovardamos, nós retrocedemos, nós ficamos com receio de dar o passo e de sermos envergonhados, de sermos cancelados, de termos a nossa reputação manchada por um erro, por uma linguagem errada ou por situação que a gente acaba confundindo e colocando a nossa reputação em jogo. Sabe, isso, todos nós estamos sujeitos a isso. Mas eu quero ser conhecido por Deus por não ter tido medo. Eu quero ser conhecido por Deus por ter essa audácia santa de ouvir a voz dele, de ouvir o chamado dele e, assim como Ananias, encarar os meus medos, encarar as minhas inseguranças e dizer assim, não, eu vou com medo mesmo, porque eu tenho certeza que Deus quer causar um impacto na vida de outras pessoas através da minha. Então eu quero te convidar hoje a ir para esse lugar, de encarar os seus medos, de encarar as suas inseguranças, mas ir confiando que Deus vai fazer algo através de você. Soren Kierkegaard falou uma frase muito interessante. Ele disse o seguinte: a vida só pode ser compreendida olhando-se para trás, mas só pode ser vivida olhando-se para frente. Sabe o que mais faz com que a gente tenha medo nesse processo? É porque a gente olha para trás e a gente sabe quem a gente foi. A gente sabe os tropeços que a gente teve. Nós sabemos de onde nós saímos, das limitações que nós temos. Nós sabemos, nós melhor do que ninguém conhecemos a nossa história. E a gente olha para isso muitas vezes e deixamos que isso nos paralise. Mas o que a gente entende nessa frase é que nós precisamos olhar para o passado e compreender o que aconteceu no passado, mas manter também os nossos olhos no futuro, porque é mantendo os olhos no futuro que nós vamos viver e impactar outras pessoas. Então eu quero te desafiar no dia de hoje a vencer os seus medos, a encarar esse lugar de receio, de insegurança de forma madura. Ninguém espera que você não erre, mas você precisa olhar para isso e dizer assim, não, eu vou aprender com os meus erros, eu vou vencer os meus erros, eu vou amadurecer nesse processo, porque acima disso tudo está o meu desejo de impactar as pessoas à minha volta. Então eu quero te convidar a compartilhar esse vídeo com outras pessoas que realmente estão nesse lugar de precisar vencer os seus medos e avançar para aquilo que Deus chamou elas. Tá bom? Eu te espero nos próximos vídeos, se Deus quiser. Até lá!